É para copiar? Estamos aqui para mais uma aula, e agora aula de biologia, e estamos com a professora Camilles. Tudo bem, professora? Tudo bem. Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a professora Camilles, professora de biologia já há alguns anos, né? E eu estou aqui participando do aulão da ONG Eu Que Lute, tá? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre botânica, dar umas dicas super importantes, tá? Que sempre cai, né? Alguma questão, né, sobre hormônios, sobre os grupos vegetais, sobre a evolução, né, o que cada um deles, né, possui, a novidade evolutiva. Muito bem, professora. Geralmente as pessoas, quando pensam em biologia, não dão tanto valor para a botânica, né? E a botânica é sim cobrada no Enem, e é importante que a gente tenha essa preocupação e esse estudo também no estudo de botânica. Eu queria saber, professora, qual é alguma dica, assim, e o que geralmente mais cai de botânica que os alunos precisam se atentar? Bom, o Enem está chegando, né? Então, o que a gente pode pegar de mais importante para a gente estudar, para a gente frisar na mente, para chegar na hora da prova e lembrar disso? No caso, são duas as dicas, são os grupos vegetais, tá? São os pontos, os fatores, as novidades evolutivas de cada uma dos grupos vegetais e os hormônios, tá? Como a auxina, né, o hormônio do crescimento, tá? E o etileno, que é o hormônio do amadurecimento das plantas, dos frutos. Esses são as dicas mais importantes que nos últimos Enem têm vindo como questões. Muito bem. Qual o que mais que a senhora acha que pode ter de dificuldade assim no quando a gente quando a gente pensa na botânica, qual é a matéria, a parte da botânica que é mais fácil de se confundir, tá? Para os alunos pegarem e conseguir ter essa ideia assim, não, vou me preocupar com isso também, eu posso me confundir na hora, o que eu posso estudar, ver algumas videoaulas ainda sobre isso. No caso, assim, é a reprodução delas, né? E sobre a classificação, porque algumas, por exemplo, as angiospermas, gimnospermas, né, que são plantas que um grupo vegetais já com sementes, né? O pessoal confunde muito, tá? São um grupo que o fator evolutivo são a semente e as pteridófitas e as briófitas também, que são grupos que ainda dependem da água para sobreviver, né? A reprodução delas ainda precisa da água, os ambientes úmidos, né? Então, ainda os alunos ainda fazem alguma confusão assim. Mas são dicas importantes que vêm, cobram na prova, né? Mas, assim, lendo, entendendo, né, essa diferença, né, o entendimento vai ser mais fácil. Não é um bicho de sete cabeças, né, professora? É só estudar, baixar a cabeça um pouquinho e entender, na verdade, né, que é cada uma que fica mais fácil. A própria terminologia ali, a gente olha, às vezes, a palavra, parece uma palavra difícil, mas quando a gente realmente entende, tudo fica mais fácil, né? Então, pessoal, quando a gente fala de biologia, a gente não se preocupa apenas com animais, né? Mas a gente também se preocupa com as plantas, né? A parte botânica e vai ser cobrado isso aí, tá bom? Professora, outra pergunta antes de a gente finalizar é como é que foi? Compartilha com nós a tua experiência na tua época de vestibular. Olha, antes de eu entrar para a faculdade de biologia, eu fiz, no meu tempo, ainda era o vestibular, tá? Não era o Enem. Eu fiz o primeiro Enem quando foi legalizado, né? Só que o primeiro foi como se fosse um teste para os estudantes, né? Para testar o conhecimento. E anos depois, o Enem foi liberado assim como se fosse uma porta de entrada para as universidades, né?
Então, algumas universidades depois começaram a aderir, né, as notas, a avaliação do Enem, né, com os alunos. Então, eu fiz o primeiro Enem, né, como teste, só que no meu tempo era vestibular só. Ia lá, fazia a prova, fez, passou, não, né? Então, os primeiros vestibulares, para mim, foi um pouco complicado, né? Primeiro porque eu não sabia muito o que eu queria. E depois que eu realmente falei, não, agora eu quero ser bióloga, né? Eu tenho na família engenheiros agrônomos, que isso também me ajudou muito na decisão. E aí eu fui, aí foi fazendo Enem, fui me preparando, me dedicando, né? Quando eu não consegui de primeiro, mas nem por isso eu desisti, fui até o fim, né? E graças a Deus, uma hora a porta abriu para mim. Deus me abençoou e foi. Isso aí, às vezes a gente tem essa cobrança interna, né? É o meu primeiro Enem e eu sou obrigado a passar no curso que eu quero, né? E aí acaba que essa pressão torna que tu chega lá na hora da prova e fica muito mais nervoso. Às vezes tu sabe a resposta da pergunta, só que tu não consegue ler direito, né? Então, são vários fatores que nos mostram quão importante é a gente ir calmo e preparado para o Enem e tranquilo, né? Acredito que você que está assistindo aí estudou e vai chegar na hora e vai conseguir a fazer da melhor forma possível. Fica então a fala aí da professora Camille.